Amigos e amigas, dando sequência à série de artigos referentes à construção da ponte Rio-Niterói ou ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 51 dados dos processos executivos das estruturas da ponte sobre o mar. Os dados dessa série de relatórios foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte, em março de 1984, e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. As fotos foram copiadas do livro mencionado acima. A série de artigos sequentes tem um significado especial para esse que vos apresenta. Fui o superintendente de construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da ponte Rio-Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo as fundações até os pilares de assentamento da superestrutura. A execução da superestrutura da ponte, incluindo o tabuleiro viário, foi de responsabilidade de outra superintendência de construção. Nesse artigo vou rememorar como era elaborada a programação diária executiva das obras sobre o mar. O artigo 51 é a continuação do artigo 50, dividido a extensão do assunto. Como programar o transporte marítimo? Lembramos dos programas de guindaste ou gruas que eram feitos diariamente nas hidrelétricas de grande porte, onde se reuniam engenheiros e encarregados toda a tarde no escritório de campo da produção. Cada sessão fazia seu pedido de movimentação de materiais nas diversas estruturas. Os programas eram feitos por guindaste ou grua. Adaptamos o programa de guindastes aos rebocadores, mas com uma diferença. Era muito difícil prever o tempo de viagem de um flutuante entre duas posições, que era chamado pelo termo de manobra, que dependiam do serviço de soltar as amarras do flutuante às boias, a ligação do flutuante a um ou dois rebocadores e o estado do mar. Esses tempos variavam muito. Era difícil estabelecer padrões. Eram feitas as reuniões de programação das manobras com a presença de engenheiros e encarregados principais de cada serviço, a bordo da barcaça Graguatá, antiga integrante da frota de barcaças de transporte de pessoal entre Rio e Niterói. A reunião ocorria em ambiente marítimo. Além dos engenheiros encarregados principais de cada serviço, participavam os encarregados do transporte marítimo. Eram 2 encarregados por turno de 12 horas, um chefe e um auxiliar. Participavam os encarregados que estavam saindo do turno de trabalho e os que estavam entrando no turno de trabalho. O programa de manobra se resumia em listar as necessidades de manobras de cada serviço, indicando origem e destino da manobra. Havia uma ordem de montagem do programa, dando prioridade às manobras das 3 plataformas e flutuantes das centrais de concreto. As plataformas tinham prioridade sobre todos os serviços e eram com hora marcada, que não podia ser sacrificada. Apenas o estado do mar poderia atrasar uma manobra de plataforma. Em seguida, eram atendidas as manobras das formas deslizantes dos pilares, que era um serviço que tinha também toda a prioridade. Na sequência, eram atendidos os demais pedidos de manobra.
Os encarregados de manobra tinham o direito de determinar a sequência das manobras, em função da experiência adquirida na execução dos serviços. Eram reuniões demoradas para serem concluídas, devido à confirmação de cada manobra pelos encarregados de navegação. Na fase inicial da obra, a prioridade foi dada à movimentação dos flutuantes ligados ao serviço de fundação com ar comprimido, que se dividiam entre os serviços de arrancamento de camisas de tubulões amassadas, cravação de novas camisas, montagem e emenda de tubulões pré-fabricados de concreto, a escavação e concretagem dos tubulões. Na medida que as plataformas começaram a operar, a prioridade foi passada para essas últimas. Os serviços de tubulações com ar comprimido foram diminuindo em quantidade. Ocorreu uma fase de uma segunda prioridade com a produção de tubulões com estacas metálicas. Além do atendimento das manobras descritas acima, havia ainda o serviço de transporte de aduelas, que também tinham a sua prioridade. Havia o serviço de transporte de barcaças de agregados e o transporte de camisas metálicas e armações de tubulões, que não podiam falhar e não entravam na programação diária. Esse modelo de programação a cada 24 horas, com a presença das partes interessadas nas manobras e a participação crítica dos responsáveis efetivos pelas manobras, foi um sucesso. Podemos afirmar que as reuniões de programação diária foi determinante para o cumprimento de construção da ponte. Em cada manobra programada, tinha que ser estimada a posição das boias, amarras e o estado do mar. O cronograma de construção da ponte foi cumprido exatamente no prazo contratual. Isso ocorreu em grande parte à dedicação dos chefes de serviço de construção e dos responsáveis pelas manobras dos flutuantes. Ocorreram atrasos de manobras, nem tudo é perfeito, mas os atrasos eram recuperados. Havia uma preocupação constante na manobra dos flutuantes de concreto, devido à sua fragilidade. Sua estrutura era um composto de células. Ocorreram abalroamento e afundamento de flutuantes de concreto. Os rombos no casco desses flutuantes eram fechados com massa plástica, logo após a ocorrência do acidente, para evitar o seu afundamento. No caso de afundamento, o casco era obturado com auxílio de mergulhadores e levantado do fundo do mar, injetando ar comprimido nas células. Devido à fragilidade dos flutuantes de concreto, foram inseridos conexões para injeção de ar comprimido em cada célula. Quero registrar aqui uma ocorrência especial do afundamento de um flutuante de concreto de pequeno porte, medindo da ordem de 15 por 8 metros, com um guindaste de capacidade de 15 toneladas, que foi levantado no tempo recorde de 3 horas. Queremos citar o trabalho do engenheiro de navegação, inicialmente o engenheiro Marcos Nicoletti, que saiu do consórcio consultor para ingressar em empresa de dragagem holandesa, e do encarregado geral de navegação, inicialmente o seu Abílio, oriundo desse tipo de serviço no Porto do Rio, depois substituído pelo seu Lamartine Faria, vindo do serviço de dragagem da Camargo Correia, em Ilha Solteira e Água Vermelha. Após o término da construção da ponte, o Sr. Lamartine foi chefiar o serviço de dragagem da hidrelétrica de Tucuruí. Eu quero destacar o empenho dos principais encarregados de execução das manobras
o senhor Carlos e o senhor Cícero. Esses encarregados foram os motores do serviço de manobra da ponte. O engenheiro Marcos Nicoletti atuou durante muitos anos como consultor da área de navegação em propostas da Camargo Corrêa, incluindo o planejamento de dragagem de areia das hidrelétricas de Porto Primavera e Tucuruí. O serviço das obras sobre o mar não se resumiu no cumprimento de cronograma com os recursos previstos. O ambiente marítimo onde esses serviços eram executados requeriam cuidados especiais que foram resolvidos com a experiência do pessoal especializado no setor. O mar é um ente que não permite controle. Ele muda seu estado a cada momento. Para lidar com o mar, são necessários técnicos com longa experiência em seu manejo. No caso de ter ficado alguma dúvida no que foi comentado acima, façam suas perguntas, que responderemos com prazer. Deixem seu like.